nos leva, né? A desobediência nos leva a ficar assim. E Adão e Eva, eles deixaram se enganar pela serpente e desobedeceram a Deus. A serpente não negou Deus. Ela levantou nesse casal a suspeita de que a aliança com Deus seria como uma prisão, privando da liberdade e das coisas mais belas e preciosas da vida. A tentação insinua que o homem é capaz de viver sem Deus e de ser maior que ele, sem os limites das outras criaturas terrestres. O pecado distorce a relação com Deus, coloca outra coisa em seu lugar e altera todos os outros relacionamentos. Então, o outro se transforma em um rival, uma ameaça. Adão, depois de ter cedido à tentação, imediatamente acusou Eva. Os dois se esconderam de Deus, com quem antes conversavam em amizade. Continuar cantando a segunda estrofe agora da canção. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. O mundo não é mais o jardim onde viviam em harmonia, um lugar para desfrutar, mas, depois do pecado, se tornou o espaço onde o homem e a mulher encontram armadilhas e se escondem. A inveja e o ódio contra o outro entraram no coração do homem. Ao voltar-se contra o seu Criador, na verdade, o homem se volta contra si mesmo, renega sua origem e também sua verdade. Pela desobediência do homem, o mal entrou no mundo, fazendo a humanidade experimentar a dor e a morte. Em virtude dessa desobediência de Adão e Eva, que não respeitaram a palavra divina e aceitaram a proposta da serpente, aconteceu o primeiro pecado, o pecado original. Surge do uso inadequado da liberdade que Deus concedeu ao homem. ao escolher a obediência e fidelidade a Deus, escolhemos a vida. Ao escolher a desobediência, abraçamos a morte e optamos para nos separar de Deus. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Derrama sobre nós a água do amor.
E seguimos a nossa reflexão ali, porque nós estamos aprofundando nesse assunto. Hoje é o tema do pecado. E o Catecismo da Igreja Católica, ali no número 398, ensina que com o primeiro pecado, o homem fez a escolha de si mesmo contra Deus, contra as exigências da própria condição de criatura e, consequentemente, contra o próprio bem. O ser humano é relacional e o pecado afeta a sua relação fundamental, a sua aliança com Deus. Ora, se a estrutura relacional da humanidade é perturbada desde o início, cada homem entra no mundo marcado por esse pecado, que o afeta pessoalmente. É o que o catecismo chama de pecado original, que ataca e fere a natureza humana, deixando então suas consequências. O homem isolou-se, perdeu sua identidade, perdeu a amizade com Deus, afastou-se da fonte da vida, passou a acusar a mulher por sua culpa, não reconhecendo mais a ajuda adequada naquela que lhe foi dada como companheira. Ao abrir os olhos para o pecado, a natureza humana de Adão e Eva perdeu a pureza capaz de ver Deus. Mas ele não os abandonou. Como um pai cuidadoso, teceu-lhes roupas e sempre os acompanhou no caminho do retorno à pureza original. Em sua bondade sem limites, fez-lhes a promessa de uma vitória definitiva sobre a serpente e sobre a morte, que ela ofereceu sob a aparência de uma conquista. Pecado significa errar o alvo, e, ao fazê-lo, o homem por si só não pode sair da situação em que se colocou, não pode redimir-se sozinho. Somente o próprio Criador pode restabelecer as relações certas. Quando aquele de quem fomos desviados vem a nós e toma-nos pela mão com amor, as relações corretas podem ser retomadas. E isso acontece em Jesus Cristo, que cumpre exatamente o percurso inverso daquele de Adão. Enquanto este não se reconheceu como criatura e quis colocar-se no lugar de Deus, Jesus, o próprio Filho de Deus, assume uma relação filial perfeita com o Pai. Reduz-se, transforma-se em servo, percorre o caminho do amor, humilhando-se até a morte de cruz para reordenar a relação da humanidade com Deus. A cruz de Cristo transforma-se, portanto, na nova árvore da vida. O Senhor Deus não nos abandonou. Permaneceu sempre fiel à aliança de amor realizada uma vez para sempre, e preparou pouco a pouco um caminho de retorno e de reconciliação da humanidade para consigo, em Jesus Cristo, nosso Redentor. Ó Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida, tua presença, do amor dos irmãos, da alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor.
Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Muito bem. Tem muito conteúdo que podia retomar aqui, levando em conta o sacramento da reconciliação que Jesus confia aos ministros do perdão a graça da absolvição. Quando você vai orientar os catequizandos ou também vão fazer uma preparação para o sacramento, começa dizendo assim: o sacramento é um rompimento com a ordem deixada por Deus. Quando a gente rompe isso, então nós entramos no desequilíbrio, fica tudo desequilibrado. Então é o meu rompimento com a minha comunidade, onde eu moro, é o rompimento com o próximo que Deus coloca na minha história, na minha vida, é o rompimento com os princípios que um dia eu jurei diante de Deus. Então, quando há um rompimento, aí está o pecado. O ministro do perdão, que é o sacerdote, a ele é confiada a missão de unir tudo isso de volta. Quando você vai preparar a confissão junto com as crianças, às vezes o próprio catequista passa aquela ideia de um juiz, né? O sacerdote não é um juiz. O sacerdote é alguém que nos toma pela mão, como que se o pecado nos derruba, nos faz encurvados. Se você ouvir o evangelho de hoje, fica encurvado. O ministro do perdão é aquele que levanta, aquele que nos põe de pé, aquele que fala o perdão de Deus. Vai em paz, os teus pecados estão perdoados. Eu queria dizer a você, catequista, quando for preparar o ambiente para as confissões, nós não preparamos tudo isso, né? Não falamos nada que eu ia dizer isso, né? Mas quando eu escuto os padres falando da confissão para a primeira Eucaristia, eu queria dizer, Flávia, padre, vocês que estão à frente desse serviço missionário da igreja, tão bonito com as crianças, talvez podia ajudar as pessoas a entender que necessariamente o sacramento da confissão não precisa ser o primeiro antes da primeira Eucaristia, né? Ele pode ter um momento penitencial, né? Ele pode ter um momento também de absolvição, de perdão, de celebração do perdão, entendeu? Para não ser aquela imposição que acaba chegando, queira ou não, às crianças, alguém deve falar isso, aquele clima de juiz. E o padre não é juiz. Então pode promover uma primeira, uma segunda confissão, pode promover um momento penitencial, pode promover uma celebração de reconciliação e do perdão de Deus. Eu acho que isso vai ser muito bom e vai ajudar muito os nossos catequistas e catequizandos também, tanto criança como adultos, né? Eu penso que isso pode ajudar muito nossos catequizandos. Interessante, Dom Bruno, eu tenho percebido assim também em algumas crianças essa curiosidade pela confissão. Vejo lá na paróquia, uma região que tem muita criança, então às vezes algumas até bem mais novinhas que estão começando o primeiro tempo da catequese, mas que já ficam curiosas e quanto é importante desde esse começo motivá-las para que compreendam como de fato o Dom Bruno falou, que não é um momento terrível assim, mas pelo contrário é uma experiência com o amor de Deus mesmo, com a misericórdia. Muito importante essa fala do Dom Bruno, de favorecer realmente momentos para que aquele instante ali mais imediato da primeira comunhão seja vivido com toda a alegria e beleza que lhe é próxima. É isso. Aqui no livro fala assim: partilha conclusiva. O que mais chamou a atenção de vocês nesta reflexão formativa?
quais as luzes que a palavra de Deus rezada e a reflexão formativa trouxe para as suas vidas? É sempre uma alegria a gente poder ouvir novamente, né, esse processo amoroso de Deus, que apesar do homem ter pecado, né, o Pai envia Jesus justamente para nos religar, né, a esse amor que ele sempre sonhou, né, nos recolocar nesta aliança amorosa. Então, o que mais me chamou a atenção nesse texto que foi lido, na leitura orante que nós fizemos, né, foi que Deus não desiste nunca da gente, né? Por mais que o ser humano se afasta dele, às vezes, fica como seco, Deus nunca desiste de nós, né? E Jesus é a prova viva de que Deus se deu, né? Se fez um de nós, se fez carne para realmente nos religar, recolocar nesta aliança de amor. Então, é muito interessante, é muito importante a gente fazer e refazer este anúncio querigmático, né? Desse amor de Deus que em Jesus nos resgata do pecado. O pecado não foi a palavra final, né? Deus é que é Jesus deu na cruz uma palavra nova de vida eterna para cada um de nós. Então é muito importante que a gente tenha essa clareza quando vai fazer a catequese. Lembro sempre do Papa Francisco dizendo isso, né? O querigma, esse anúncio do amor de Deus, não pode ser feito uma vez e pronto, né? Não é o primeiro porque você faz primeiro e depois nunca mais. Não, você precisa continuamente fazer e refazer este anúncio deste amor de Deus que faz com que o homem seja recolocado nessa aliança com o Pai, né? Nessa aliança amorosa através de Jesus. Nós estamos chegando ao final. A Ângela quer falar também? Não quer falar, não? Não? E será que tem alguma pergunta? As pessoas que estão nos acompanhando, tem alguma pergunta? Aí vocês coloquem ali, porque então agora, depois da partilha conclusiva, compromisso da semana, o gesto concreto, né? O gesto concreto. A partir daquilo que aprendemos com a palavra de Deus e refletimos juntos sobre o tema do encontro de hoje, que gesto concreto você pode realizar durante a semana para testemunhar que suas escolhas são pautadas nos valores do Evangelho? Eu diria assim que um gesto concreto, às vezes, isso desperta a buscar o sacramento da confissão, ou ao menos perguntar quanto tempo faz. Porque senão a gente ensina aos outros e não faz para nós mesmos, né? Então, quanto tempo faz desde a última confissão? Como é que a confissão é uma tortura ou é uma celebração da misericórdia, do perdão, do amor de Deus, do Deus que vem de tarde? Oi, onde você está? O que aconteceu? Né? Assim vai. Pronto. Tem observação, fala do próximo encontro. Então nós vamos fazer o nosso próximo encontro, lembrando sempre que as nossas lives são quinzenais, né? Então daqui a 15 dias nós nos reuniremos e a gente vai passando ali na internet, né, o convite para a próxima live. Então fica aí já esse nosso compromisso. Nós estamos sempre unidos e vamos continuar fazendo, né, nossas formações online aí para que a gente possa estar cada vez mais despertando esse amor à palavra de Deus e mergulhando nesse estudo também, né, que nós estamos fazendo. Não sei se o padre tem alguma palavra. Dizer que a nossa catequese continua sempre muito atuante, muito ativa, e já estamos pertinho da reunião de planejamento, né? Logo vamos ter também nossa reunião aí já para preparar bem o ano de 2026, que é um ano muito especial para a nossa diocese, o ano do centenário. Então está aí a data. É dia 9 de novembro, né, ali no CEPA. Então já as inscrições estão abertas, né? Procurem a Ângela, as coordenadoras paroquiais, as equipes de coordenação. A Ângela já está colhendo aí as inscrições, os nomes dos participantes. A gente espera vocês com alegria. Dom Bruno vai estar conosco, né? Nós temos muitos assuntos para tratar. Por fim, dizer assim, da nossa alegria, essa é a primeira vez que a Flávia aparece publicamente, depois de ser instituída pelo Papa Leão XIV, e foi uma emoção, podemos estar lá, vivenciando esse momento. Primeira catequista instituída aqui da nossa diocese, e também foram 2 do Brasil, ela e o Vitor, então é uma graça de Deus mesmo. E penso que
essa emoção ainda continua. Com certeza, né? É, isso mesmo, né? Então eu vou aproveitar para fazer um convite, né? Eu gravei aqui com o pessoal da Pascom, a Bárbara, né? Nós fizemos uma entrevista aí, eu contei todo como é que foi a nossa viagem, como é que foi o encontro com o Papa. Então você que nos acompanha aqui, assim que esse vídeo estiver disponibilizado ali no canal do YouTube da Diocese, eu aviso todo mundo aí, vocês acompanham ali para saber como é que foi a viagem. Foi só a bênção e graça de Deus na nossa vida, para a nossa Diocese. Tá bom. A oração final é a oração do centenário, não é isso? Está lá no comecinho. Né? Ó, encontra aí no teu livrinho. Vamos rezar juntos? Ó Deus, Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito de amor, há 100 anos consolidastes vossa Igreja aqui nos Campos Gerais, pela Diocese de Ponta Grossa, de um povo de tropeiros, migrantes e aventureiros, constituístes uma família de irmãos, com mais vida e comunhão. Somos hoje peregrinos de esperança e abertos à missão. Por isso vos suplicamos, continuai a derramar a vossa vida em nosso chão, para que nos anos prossigamos transmitindo o grande tesouro da fé, pelo amor à palavra de Deus, pelo dom da Eucaristia e a certeza da proteção da Santa e da sempre Virgem Maria, a Mãe da Divina Graça. Pedindo ela intercessão, especialmente por todos os nossos catequistas e catequizandos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele digne vos abençoar, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos cantar o hino do centenário da Diocese. Então vamos lá. Página 43. Celebramos com nossa Diocese os 100 anos de vida e comunhão. Que o Senhor abençoe nossa história de esperança e missão. Mestre, onde moras, vinde verde mora em cada coração. Nossa igreja é família reunida, celebrando o centenário como irmão. Continua derramando em nossas vidas toda a tua graça e proteção. Ó Maria, Mãe da Divina Graça, elevamos a Deus esta oração, pelos nossos sacerdotes que conduzem tua igreja em comunhão. Mestre, onde mora, vinde verde mora em cada coração. Nossa igreja é família reunida, celebrando o centenário como irmão. Continua derramando em nossas vidas toda a tua graça e proteção. Sim, muito obrigado. Boa noite a todos.